Olá! Nesta terceira aula, vamos continuar falando de mais algumas noções básicas do processo do trabalho. A aula será dividida também em duas partes. Na primeira, vamos falar dos sujeitos do processo. E dentro dos sujeitos, vamos falar sobre as partes e os procuradores. Na segunda, vamos tratar dos atos que envolvem as relações entre esses sujeitos, com os seus ritos que são demarcados por prazos e termos e que podem eventualmente estar sujeitos a nulidades. Uma das formas de se pensar e representar o processo é como se fosse um triângulo, uma relação triangular composta basicamente por três sujeitos. Num vértice, o autor da ação a provocar a movimentação da máquina estatal de distribuir justiça. Do outro lado, no outro vértice do triângulo, o réu a se defender do autor e, às vezes, também no contra-ataque às investidas que ele sofre. E no terceiro vértice, equidistante dos outros lados, um juiz ou uma juíza com as vestes e as armas fornecidas pelo Estado e que são destinadas a fazer valer o direito e a justiça ao caso concreto. Essa é uma visão típica da relação jurídica, da qual a relação processual seria uma espécie. E como sabemos, tradicionalmente, uma relação jurídica é composta, grosso modo, por sujeitos, vínculo e objeto. Embora no caso do processo, este pode até existir objetivamente sem autênticos sujeitos, como é o exemplo da ação declaratória de constitucionalidade ou a ação direta de inconstitucionalidade e que não há nessas ações aquele contraditório típico. É possível também imaginar o processo como se fosse um círculo. Esse círculo pode ser uma roda de conversa ou uma mesa redonda. O Código de Processo Civil de 2015, nosso Código de Processo Civil atual, por exemplo, trouxe as novidades do negócio jurídico processual e também enfatizou o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, o que pode levar a gente a pensar o processo como essa mesa de negociação também. Mas bem antes do Código de Processo Civil de 2015, a nossa velha CLT já falava sobre um processo voltado sempre para a conciliação. Não sendo por acaso que na denominação das antigas varas trabalhistas, e quando eu fiz o concurso ainda a denominação era essa, quando eu passei no concurso para juiz, as juntas se chamavam Juntas de Conciliação e Julgamento, ou seja, a palavra conciliação vinha antes da palavra julgamento. Nesse sentido, o artigo 764 da CLT, ao qual nós já nos referimos antes, não se contenta apenas em dizer que todas as ações que chegam à nossa justiça serão sempre submetidas à conciliação. O artigo vai além e diz no seu parágrafo 1º que para os efeitos daquele artigo, os juízes e tribunais empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma conciliação dos conflitos. E no parágrafo 3º, diz que é lícito às partes celebrar acordo, também para solucionar o conflito, mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Às vezes a gente passa por cima da leitura de algumas palavras desses dispositivos legais e não percebe a insistência do texto para que os conflitos sejam sempre resolvidos na base da conciliação. Na mesma linha de insistência para que os conflitos sejam resolvidos de forma conciliatória, eu gosto de enfatizar o papel do advogado como sendo o primeiro conciliador.
como já consta no Código de Ética da Advocacia. E muitas vezes os clientes não entendem e não valorizam esse trabalho de conciliação dos advogados. Acham que o advogado só está trabalhando quando ele está litigando na justiça. No entanto, muitos acordos demandam muito mais esforço dos advogados e evitam uma demora maior na tramitação do processo. Por falar em advogado, que é um dos sujeitos importantes do processo, eu escrevi há cerca de 20 anos um artigo chamado Socorro, um advogado. E nesse artigo eu traço breves considerações sobre a ética do advogado. E começo com uma citação de um livro de Calamandrei, em que o autor narra uma situação que o juiz está bem cansado no final da pauta de audiências e começa a pensar o seguinte: os advogados falam e escrevem demais. Falam e escrevem não para defender o interesse do cliente, mas para se darem áreas de saber mais que os juízes e engordar seus proventos. E o autor continua falando desses pensamentos do juiz na hora que o juiz devia estar com fome, devia estar cansado no final de uma audiência. Entretanto, depois, esse juiz volta à sua normalidade, às condições normais de temperatura e pressão, e vai reconhecer o papel importantíssimo do advogado, não para complicar a solução dos conflitos, mas para resolver os conflitos. No meu texto, logo após fazer essa citação, eu digo: não se ponha inquieto, leitor precipitado, que aquelas palavras não expressam a minha opinião e nem mesmo a opinião de quem as escreveu, mas é apenas um relato fictício da situação de um juiz, depois de cansativa maratona de audiências e já com fome, louco para chegar em casa, fica pensando essas coisas a respeito do advogado, mas depois ele cai em si e volta atrás. Eu continuo então traçando essas breves considerações sobre a ética do advogado, e é uma oportunidade para eu fazer uma homenagem aos advogados. Daí eu falo sobre o advogado e a palavra como nosso grande instrumento de trabalho. Nós somos, antes de tudo, profissionais da palavra e devemos tratar bem essa palavra, utilizar bem a palavra. O advogado como o amigo das horas incertas, e até chamou a atenção para o próprio título do artigo, é Socorro, um advogado, para a etimologia da palavra advogado, advocatus, aquele que é chamado para estar ao seu lado. Está ao seu lado, muitas vezes, quando ninguém mais quer defender os seus interesses, o seu direito. Refiro-me ainda ao tema do advogado e a verdade, e o advogado e a ética. Eu publiquei este artigo na revista do nosso tribunal, que também já tinha sua versão eletrônica. E algum tempo depois da publicação, eu recebi um e-mail de um professor e advogado que eu guardo com muito carinho, que diz assim: comecei a ler o texto e confesso que nas primeiras linhas pensei em promover uma representação junto à OAB. Porém, no decorrer, percebi a grandeza das sábias linhas. Sou professor da PUC, no Paraná. Solicito a permissão para que, na primeira oportunidade, com meus alunos, eu possa repassar seu texto a eles. Parabéns. Em tempo, este texto parece ser justo e perfeito. Eu guardo com muito carinho a cópia desse e-mail, que é de 23 de julho de 2001, do professor e advogado Marcos Gadotti. Mesmo sabendo da importância fundamental do advogado como sujeito do processo, a própria Constituição diz que o advogado é indispensável à distribuição da justiça. O processo do trabalho possibilita às partes o que nós chamamos de jus postulandi, que é o direito que a parte tem de estar em juízo
e praticar pessoalmente os atos para o exercício do direito de ação sem patrocínio do advogado. Mas a não ser em casos muito simples que permitam a chamada reclamação a termo, quando o funcionário da vara do trabalho toma a termo a história contada pela parte que vai pessoalmente até a vara, eu nunca recomendo que as pessoas se dirijam à Justiça do Trabalho sem a presença do advogado, porque cada vez mais os processos na Justiça do Trabalho se tornam mais técnicos, precisam mais desse profissional que está habilitado para fazer uma defesa dos direitos da sua parte da maneira mais eficiente possível. Mas há algumas restrições a esse jus postulandi. A própria CLT, no seu artigo 855-B, que trata do processo de homologação de acordo extrajudicial, diz que esse processo deve ter início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado, e que as partes não podem ser representadas por advogado comum, como diz o seu parágrafo 1º. Além disso, a súmula 425 do TST estabelece alguns limites para o jus postulandi, ao dizer que aquele jus postulandi previsto no artigo 791 da CLT limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, mas não alcançam a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. A noção de sujeito processual é mais ampla do que a noção de partes. Autor e réu são sujeitos e partes do processo, mas o juiz, os advogados, o Ministério Público, as testemunhas, o perito, todos esses são sujeitos, mas não são partes do processo. Os sujeitos processuais, nos quais se incluem as partes, têm suas prerrogativas, seus direitos, mas também têm suas responsabilidades e seus deveres. Diz o artigo 4º do Código de Processo Civil que as partes têm o direito de obter em prazo razoável, já de acordo com o princípio constitucional da razoabilidade da duração do processo, eles têm direito, nesse prazo razoável, a uma solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, o objetivo do processo não é a gente ficar discutindo processo. Já o artigo seguinte do CPC diz que todo aquele que de qualquer forma participar do processo, ou seja, todos os sujeitos processuais, devem se comportar de acordo com a boa-fé. Ou seja, esse é um dever ético do processo, o que demonstra para a gente que processo não é apenas técnica, processo também é ética. Dentro dessa visão ética do processo, o artigo 6º do Código de Processo Civil chama a atenção para o princípio da cooperação ou colaboração, quando diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Que beleza de artigo! Já o artigo 7º do mesmo CPC assegura às partes igualdade de tratamento em relação ao exercício de seus direitos e suas faculdades processuais. E diz que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. Afinal de contas, o processo deve ser um meio democrático de se resolver conflitos perante o Estado juiz. Nessa concepção ética e democrática do processo, ele jamais pode se transformar num jogo de cartas marcadas, numa cilada ou num vale-tudo.
E para isso é importante que as partes observem seus deveres, aqueles que se encontram, por exemplo, no artigo 77 do Código de Processo Civil, que vai dizer que, além de outros deveres previstos no Código, são deveres das partes, dos procuradores e de todos que participam do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade. Então, o compromisso que a gente tem com a sinceridade, com expressar a verdade. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando a gente está consciente de que os nossos argumentos estão destituídos de fundamento. Também não produzir provas e nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Além de cumprir as decisões judiciais, não criando embaraços à sua efetivação. Alguns desses embaraços podem ser considerados como atentatórios à dignidade da justiça, como prevêem os artigos 77, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil e o artigo 774 também do CPC, este último específico da execução. Aquele que cria esses embaraços pode também ser considerado litigante de má-fé, estando sujeito a algumas sanções, algumas cominações, como prevêem os artigos 793-A e 793-B da CLT. Destaco que no seu texto atual, a CLT prevê até multa para a testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. E essa multa é executada dentro dos mesmos autos da ação trabalhista. Para detalhar o procedimento desse incidente, o artigo 10 da Instrução Normativa 41 do TST diz que a multa deve ser aplicada na sentença. Entretanto, o juiz, antes disso, deve instaurar o procedimento, apontando quais são os pontos controvertidos no depoimento da testemunha e assegurando a essa testemunha o contraditório, a defesa com todos os meios a ela inerentes, além de possibilitar que a testemunha possa se retratar do que disse no seu depoimento. Como parte da herança da origem da Justiça do Trabalho, que inicialmente era vinculada ao Poder Executivo, nós costumamos chamar a ação trabalhista de reclamação trabalhista. Por isso, costumamos chamar o autor e o réu, respectivamente, de reclamante e reclamado. Nos dissídios coletivos, utilizamos a nomenclatura suscitante e suscitado. Já no inquérito para apuração de falta grave, é mais comum utilizarmos a terminologia requerente e requerido. No decorrer da tramitação processual, nós podemos também tratar as partes com outros apelidos. Quando se trata de um agravo, nós podemos chamar agravante e agravado ou agravada. No recurso, elas vão ser recorrente e recorrido ou recorrida. Já na execução, podemos tratá-las como exequente e executado ou executada. Sejam as partes chamadas por nomes diversos, o processo é sempre um método, é sempre um caminho, um instrumento vivo e dinâmico para resolver conflitos da vida das pessoas em suas diversas relações sociais. Ora, conflitos fazem parte da vida e de todos os grupos e instituições sociais, desde a família até as igrejas, as escolas, desde as fábricas até os escritórios. Penso ser até difícil imaginar uma sociedade sem conflitos. Da mesma forma que fica difícil contar qualquer história sem se referir a eles. Numa narrativa literária, por exemplo, se for do tipo conto de fadas, o melhor desfecho é depois que o mocinho e a mocinha se casam, encerrar a história com
e foram felizes para sempre. Porque se o narrador resolver contar a história do pós-casamento, vai ter que inventar conflitos entre eles. Portanto, se faz parte da natureza humana, o conflito não é necessariamente um problema. Problema, sim, pode ser a forma de se resolver os conflitos. Quando se parte para tentar resolver com violência, com repressão, outras formas autoritárias de imposição de normas de controle de comportamento. Por isso, no caso de conflitos trabalhistas, o melhor método para resolvê-los precisa ser o processo democrático, aquele que permite não só o acesso formal à justiça, mas a ativa atuação dos sujeitos que dele participam, e que esses sujeitos sejam comprometidos, acima de tudo, com a ética e com a solução das lides no horizonte da justiça possível. Até a próxima.